Perfeito, perfeito. Bom dia a todos mais uma vez, a todas que vêm aqui nos acompanhando. Bom dia, professor Tarcísio. Nos honra muitíssimo aqui com sua presença, mesmo que virtual. Tarcísio, a gente está devendo um encontro presencial, ele vai acontecer, né, em momento mais seguro, mas, enfim, agradecê-lo enormemente, né? A gente teve, só para citar um pouquinho, Tarcísio, já tivemos, e já vou ler sua apresentação, né, que deve realmente ser lida com muito zelo, mas a gente teve uma abertura inicial apresentando o programa, essa iniciativa toda que tem dois momentos, todos sabemos aqui, estão os públicos. Tanto... Jorge, só para lhe poupar, eu assisti tudo. Perfeito. Eu vi tudo. Maravilha. Eu estou aqui com vocês desde o início da manhã. Já demos várias... E até se senhor fala que é sempre magistral, é sempre uma aula em todos os aspectos da filosofia, da ciência, da inovação, e assim, pontuar mais uma vez a todos aqui, que nós já falamos sobre isso, o professor Tarcísio foi não apenas um dos dessa proposta, um idealizador sempre da ideia do pensamento computacional, da computação nesse estado, no país, é um dos decanos pioneiros aí da área no Brasil, da inteligência artificial, inclusive, e não bastasse isso, é também presidente da FUNCAP, e o grande responsável pela possibilidade, pela efetivação desse programa em todas as suas dimensões. Tarcísio, eu vou ler seu currículo aqui, que não esgota, de fato, seu currículo, é apenas um mini CV, tá? Então, e aí passamos à sua aula magna. A aula magna da especialização, que, aliás, já temos aí os selecionados professores de várias áreas do conhecimento na Secretaria de Educação. Esses professores serão, Tarcísio, responsáveis por nuclear o pensamento computacional nas escolas, vão formar seus pares na segunda etapa do programa, então todos aqui são muito bem-vindos. A especialização efetivamente começa hoje com a aula do professor Tarcísio Pequeno, que é graduado em Engenharia Civil pela UFC em 1970, Tarcísio denunciei sua idade. Mestrado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro também, com sandwich na Universidade de Waterloo, no Canadá, foi professor da PUC do Rio, da nossa UFC, nos honrou muito aqui, construiu muito do que hoje é o Departamento de Computação, que nos honra aqui também, com o Bento, o Zé Maria, todos que estão construindo a proposta. Foi professor visitante no Imperial College, em Londres, em 89, em New Hampshire em 85, foi membro da diretoria da SPPC, membro do Comitê Assessor de Ciência da Computação no CNPq e representante da área de Ciência da Computação na CAPES. Criou e foi o primeiro diretor do Núcleo de Processamento de Dados da UFC em 1970, criou o curso Tecnólogo em Processamento de Dados da UFC em 75, ele saiu inseminando, viu? Criou o curso de graduação em Ciência da Computação na UFC em 85, é um deus grego, né, Tarcísio, que vai espalhando assim o sêmen, né? Criou o curso de mestrado em Ciência da Computação da UFC em 95, criou o curso de doutorado em computação da UFC em 2005, que é a gênese desse projeto aqui, criou o laboratório de inteligência artificial em 91, despontando lá no pioneirismo aqui da IA no Brasil, foi presidente, é hoje presidente da FUNCAP, né, aqui em 2007, 2011, primeiro termo, e atualmente também presidente, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, do CIT-Nova, né, de 2014 a 2016, e não bastasse tudo isso e muito mais, é professor titular da Unifor atualmente, professor da UFC, presidente da FUNCAP, como já disse, atua em lógica, filosofia, inteligência artificial e áreas afins. Muito obrigado, Tarcísio, mais uma vez, pela ilustre presença. A palavra é sua. Bom dia a todos. Bom, muito obrigado, Jorge, pela apresentação. De fato, você deu vários dados aí, não precisou revelar minha idade, mas eu sou professor, eu completei no ano passado 50 anos de magistério, né? De professor universitário. Isso ainda é um pouco menos tempo do que eu tenho na computação, porque eu comecei em computação em 1968, 69, né, trabalhando na IBM. Então, eu sou mais ou menos quase da idade do computador, né? Eu comecei na computação quando começou o computador, e esse tempo profissional que eu tenho, mais de 50 anos, consegue ser mais do que a minha idade. Aí, como é que é isso? Eu não sei, é um paradoxo, né? Mas a gente está acostumado, na lógica, a lidar com paradoxos, mas é mais do que a minha idade, o tempo que eu tenho, né, de docência, de trabalho em computação, etc. Agora estou em plena decadência, né? Como vocês podem constatar, aí, né? E decadência, eu falei dia desse, e vou repetir aqui, né?
se chama decadência porque o cara começa a contar as coisas em décadas. Vocês vão ver que eu não cito mais ano, eu digo na década tal. Então, quando o cara começa a citar por década, ele está decadente. Né? E às vezes o pior, às vezes Jorge, eu cito até por século. Eu disse, olha, no século tal, aí só eu e o Matusalém, né, que chegamos a esse ponto e os caras não inventaram ainda nenhuma palavra, né, do cara que fica citando as coisas por século. Mas eu estou nesse estágio das décadas e, portanto, em plena e franca decadência. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de dar ainda mais um negócio desse. Eu estou dando aula magna. Puxa, depois eu vou querer um papel escrito para dizer para eu botar aqui atrás na estante, né? Botar aqui um papel dizendo, olha, deu uma aula magna. O que para uma pessoa chamada Tarcísio Pequeno, eu acho que é uma coisa muito bacana, quase necessária, né? Ele tem que dar uma aula magna na vida, um cara chamado Pequeno, para ver se pelo menos fica na média, né? Então, Jorge, lhe agradeço pela aula magna, e ao mesmo tempo, quero lhe execrar aqui, quero dizer que vou lhe pegar na virada, no recreio, a gente se encontra no recreio, para acertar as contas, porque ele me botou numa fria enorme aqui, me chamando para falar com esse tema, e eu já confessei a ele que tenho dificuldade em achar o tom adequado, né, para essa nossa conversa. Então eu vou tentar aqui, né, um tom que me pareça conveniente, pedindo já a todos vocês que estão nos assistindo desculpas pela minha incompetência no tratamento do assunto que eu adianto desde já. Queria, ainda antes de começar, cumprimentar os nossos parceiros da Secretaria de Educação. Faço isso em nome da Gardênia, até porque a Gardênia é a pessoa que a gente esteve mais próximo e com a qual a gente tem interagido e que nos dá uma recepção fantástica e uma colaboração, né, da Secretaria de Educação muito grande. Mas a Gardênia apenas representa todo um coletivo de pessoas, né, de técnicos e de membros da Secretaria de Educação que fazem, de fato, esse trabalho, né? Esse trabalho está no contexto de um programa mais geral da FUNCAP, o Jorge sempre salienta isso, chamado Cientista-Chefe. Esse programa, eu vou dizer só uma palavrinha a respeito dele, até para colocar bem propriamente essa ação no campo da educação, né? O Cientista-Chefe foi um programa que começou aí em 2017, 2018, né? Está completando 4 anos, mais ou menos, pouco menos do que meu tempo de gestão na FUCAP, e ele faz na prática, e vocês estavam discutindo, aliás, depois ainda vou fazer um comentário sobre a mesa redonda anterior, de excelente qualidade, me aprendi muito, mas ele faz na prática, como vocês estavam discutindo na outra mesa, aquilo que se conversa muito, aquilo que entra nos discursos. Olha, a universidade precisa se aproximar da sociedade, precisa fazer coisas mais junto, precisa contribuir diretamente, ela contribui, claro, formando pessoas, contribui fazendo pesquisa, contribui, mas tem que fazer um pouco mais, tem que contribuir mais localmente e mais imediatamente, né, na sua própria existência. Tem que estar mais junto da sociedade. E todo mundo concorda, todo mundo repete, semelhante, já temos que fazer uma educação de qualidade para todos, e vai bacana. Ninguém discute, eu nunca vi um político defender, tenho visto agora, nesse governo, mas isso aqui não se pode chamar de política, aqui é uma excrescência, é outra coisa. Mas eu nunca vi um político defender o fim da educação, a má educação, que se faça uma educação ruim ou que não se faça educação. Como eu disse, exceto recentemente, mas isso aí é uma anomalia no discurso político. Todo mundo defende a educação, mas a pobre da educação continua sofrendo sérios problemas, principalmente quando se leva em conta, né, o papel de inclusão social que a educação teria que ter, o papel de promoção social que a educação teria que ter, o papel de promoção da cidadania e, principalmente, o papel de elevação do nível de vida dos indivíduos da sociedade. Quer dizer, a educação, para mim, existe, sobretudo, para
colocar a sociedade, de uma maneira geral, num outro patamar de experiência com a vida, né? E que a gente padece das deficiências e da ausência desse patamar não ser tornado uma coisa universal. E aí isso cria os bolsões, as ilhas das elites, e assim como há a divisão entre os que têm tudo e os que não têm nada, né, que é a grande divisão que racha a sociedade, tem a divisão entre os que sabem tudo ou sabem muito e os que sabem quase nada. Isso também é uma divisão muito cruel na sociedade, essas coisas, e sobretudo essas coisas costumam estar juntas. Bom, quero fazer uma palavra de congratulação ao painel anterior, achei a discussão muito interessante, muito boa, e como eu disse, aprendi com ela, e vou até tentar comentar alguns tópicos e incluir aqui na minha fala. Bom, isso dito, então, isso foi a introdução. O editor pode zerar daí para trás. Pronto, vamos começar agora a fala propriamente dita. Primeiro, eu quero levantar algumas questões que surgem no meu espírito e que surgiram desde a época que começamos a discutir. Desde a época que começamos a discutir essa trajetória formativa, né, para as escolas de tempo integral aqui no Estado, né? E essa questão é que, primeiro, de uma certa forma, a gente começa a navegar aí nessas águas, a percorrer essa nova vereda, é uma verdadeira avenida, né, cognitiva do conhecimento, da educação, da inteligência. A gente começa muito tarde, quando começa só no ensino médio, como estamos fazendo agora, né? Essa é a minha primeira observação. Embora, eu já deveria ter dito isso, mas digo entre parênteses agora, embora eu congratule os proponentes, o Jorge, a Gardênia, etc., congratulo muito pelo nome, quer dizer, o nome de pensamento computacional, acho um nome muito feliz, exatamente porque enfatiza aquilo que eu acho o aspecto mais importante, que é o pensamento, né? Mas, então, voltando, e por isso, com essa ambição de introduzir um pensamento computacional, é um tanto tardio, mas é antes tarde do que nunca, e não é tarde demais, relativamente comparado no nosso sistema, no panorama do nosso sistema educacional. Pelo contrário, as pessoas não entravam em contato com esse tipo de estudo de educação, senão no ensino superior, e aí, todavia, mais tarde, né? Mas isso cria algumas dificuldades, eu acho que o painel anterior apontou essas dificuldades, porque também nesse ponto, nessa altura da vida do aluno, esse roteiro pedagógico ele fica entre algumas escolhas. E a gente tem que admitir o que nós estamos fazendo isso é um experimento. Nós estamos fazendo um experimento porque não há muitas coisas assim no qual a gente se basear nas condições que nós temos. Existem experiências, existem coisas sendo feitas no mundo e tal, mas é um monte de coreano, é outra coisa, é outra situação. Nas condições que nós temos, inclusive da formação dos professores e da disponibilidade de meios, recursos, etc., nas condições que nós temos, isso é um experimento, né? É uma coisa que a gente precisa acertar a mão. Quais são as escolhas né, diante da qual nós ficamos ao criar Primeiro, tem uma grande divisão. Nós vamos criar, nós vamos nos dedicar, sobretudo, a criar uma habilidade, a criar uma expertise, uma competência no aluno para que ele possa ir para o mercado de trabalho. Ou eu vou dividir em três,
ou vamos lá no outro extremo, ou vamos realmente trabalhar educacionalmente um pensamento, uma nova forma de pensamento. Eu acho que a grande contribuição, né, que a computação e essa toda nova cultura veio a trazer para a humanidade foi abrir a clareira de novas formas de pensamento, de novas maneiras de pensamento, que são extremamente importantes, assim como em outros progressos passados, quando a ciência, por exemplo, a ciência moderna foi criada com Galileu, Newton e outros, abriram-se grandes clareiras, grandes veredas para o desenvolvimento do pensamento e da inteligência, quando, né, conquistas matemáticas foram feitas, foram degraus de que, né, a habilidade da inteligência humana podia alçar. Então, de um lado, nós estamos diante disso. Eu vou comentar um pouco sobre essa questão do pensamento, né, que se abre aí. Do outro lado, nós estamos em dar skill, treinar o cara da habilidade e tornar ele empregável. Entre os dois, tem uma coisa intermediária que é formar, pelo menos, ao ponto da pessoa ser programador. Por que eu estou frisando essa e tirando da habilidade, simplesmente? Porque, realmente, se nós formos olhar, e aí o Joaquim, meu primo, aliás, quero mencionar aqui, né, com muito orgulho, né, meu primo lá de Calcaia, enfim, o Joaquim e o outro painel salientou, né, para você ter empregabilidade hoje, na realidade, nem programar precisa. Aliás, muitos cursos de computação universitário, sobretudo nas instituições, nas faculdades privadas, elas estão formando pessoas que não sabem programar. Elas estão dando um diploma de computação, de tecnólogo em computação, ou de bacharelado em computação, para uma pessoa que não sabe escrever um programa. Agora, essa pessoa ela está treinada, adestrada para utilizar pacotes de software pronto, que os tem grande quantidade na praça. Então, essas são pessoas que passam os anos do banco da faculdade aprendendo a usar diversos programas, ferramentas, instrumentos, e depois eles têm uma empregabilidade grande pela habilidade de usar esses programas e esses instrumentos. E isso é uma das trilhas que nós temos diante de nós. Se nós quisermos levar algumas pessoas, né, do turno complementar à empregabilidade, o caminho mais curto é ensinar ele a usar algumas dessas ferramentas. Qual é a grande desvantagem? Então, vamos pular, quer dizer, quando a gente tem um caminho curto, a gente vai por ele. É verdade, mas às vezes tem problema. Nesse caso, tem. É que ele tem uma vida útil, uma vida funcional útil muito curta, muito curta. Ele terá valor enquanto aqueles pacotes, aqueles programas que ele domina estiverem no mercado. O problema é que o mercado é extremamente ágil, extremamente dinâmico e fica mudando o tempo todo. Então, daqui a 5 anos, o cara é muito bom em utilizar uma determinada ferramenta que daqui a 5 anos não existirá mais. Aí, uma de duas coisas. Ou se terá, e aí vem por que não se pode tomar essas decisões mais simples. Ou se terá também educado esse jovem para ser um autoaprendiz, para conseguir, né, pelo seu próprio esforço, migrar da sua competência num determinado instrumento e adquirir no outro, poder fazer isso, e aí ter uma longevidade e se manter, né, manter a sua empregabilidade no mercado de trabalho, ou então, se ele não tiver sido acompanhado disso, e isso é a reflexão que nós vamos fazer em seguida, só vai acontecer essa habilidade de aprender se a gente tiver gastado um pouco mais de tempo e ter dado um pouco mais de componentes daquelas duas áreas que são mais desafiadoras, a própria programação e o pensamento computacional mais básico. Então, se ele não tivesse sido alimentado
de uma certa dose de pensamento computacional, ele será muito difícil para ele fazer o alto esforço de conseguir transformar a sua expertise de um certo ambiente para um outro ambiente bastante diferente, mas que, por mais diferente que seja, ele mantém algumas características que são universais, que são o que eu chamo invariantes. Faço até um paralelo agora, faço até um parênteses agora para fazer uma reflexão sobre essa questão da educação e a complexidade dela. A educação na sociedade atual, que é uma sociedade, né, em mutação acelerada, né, uma sociedade completamente heraclitiana, né, ou então, como diz o Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, né, como onda no mar, é bacana essa música, aliás, mas enfim, eu acho que a letra não é do Lulu Santos, é do Nelson Motta, mas tudo muda o tempo todo no mundo com uma velocidade enorme, é um desafio imenso para o educador, a seguinte questão: o que é que eu devo ensinar hoje para um aluno que vai, na realidade, trabalhar, exercer sua profissão, existir no mundo daqui a 5, 10, 15 anos, que já estará completamente diferente. As habilidades que eu ensino hoje, elas já não serão as habilidades requeridas, mesmo assim, os instrumentos de cidadania que eu dou hoje já não serão os instrumentos de cidadania que ele vai precisar no futuro. Essa questão a gente resolve exatamente caminhando um pouco na direção daquele espectro que eu fiz. Quando a gente vai na direção do pensamento, a gente quebra esse nó górdio, a gente resolve esse imbróglio. Por quê? Porque, seja para o que for, não será fora do pensamento. O pensamento é a grande invariante da variação do mundo. O mundo, sobretudo o mundo do trabalho, o mundo da tecnologia, o mundo da ciência, por mais que ele varie, ele não variará para fora ou além do pensamento. Então, faço essa reflexão desse jeito, poderia ter feito por muitos outros caminhos, para tirar a conclusão que eu já poderia ter tirado desde o princípio da nossa fala, que é, afinal, o grande objetivo da educação é o pensamento, produzir no aluno, ou produzir alunos, ou, né, formar alunos, ou estabelecer uma convivência com o aluno que permita ao aluno desenvolver sua faculdade do pensamento. Essa, para mim, é a missão central da educação. O papel da educação é promover a arte de pensar. Uma faculdade que todos nós temos, e que todos nós pensamos que temos muito, temos até mais do que os outros, mas que, na realidade, não temos tanto assim. Ninguém tem o suficiente, nem o Jorge, que é meu modelo de pensamento, né? Não tem o suficiente, e não há ninguém que não queira ter um pouco mais. Se há uma coisa que alguém quer ter um pouco mais e precisa ter um pouco mais, é capacidade de pensamento, né? Mas, na realidade, o pensamento não é simples, não é difícil, e é o holy grail da educação. O holy grail da educação é ter o aluno que pensa, né? E a grande aula é a aula que provoca o aluno a pensar. Nem é a aula que ensina é a aula que transmite conhecimento. Conhecimento é importante. É importante, mas é pouco. Não é suficiente só conhecimento. Não adianta, camarada, ser um posto de conhecimento. Inclusive, as pessoas confundem isso, e às vezes confundem ignorância com burrice, e confundem cultura com inteligência, e, na realidade, são duas coisas ortogonais. Você pode ter muito conhecimento, mas tem muita pouca capacidade de processamento. A computação oferece um modelo muito bom. Você pode ter uma memória enorme, mas ter uma CPU extremamente acanhada e incompetente. Então, isso acontece nas pessoas. Pô, tu tá cheio de memória. Até tem gente que diz assim, se você fala com as suas próprias ideias, você está usando a inteligência. Se você fica citando o tempo todo, você está usando a memória, né? Então, você pode ter grandes memórias e pequena CPU. Não é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver a CPU das pessoas. E você pode ter o contrário também. Você pode, eu conheço. Aliás, o Saramago, no seu discurso
de recebendo o Prêmio Nobel de Literatura, ele diz a seguinte coisa no discurso, a seguinte afirmação, algo surpreendente e chocante. As duas pessoas mais inteligentes que eu conheci eram analfabetas. E uma delas, ele conta uma história muito bonita, era o meu avô, que morava no campo, etc., completamente analfabeto, mas extremamente inteligente e sábio. E aí, realmente, essas coisas não se misturam. É claro que a inteligência, ela faz com que você seja um aprendedor, um adquiridor de conhecimento muito mais eficiente, né? A inteligência dá a você essa capacidade. Uma das maneiras de você, às vezes, medir a inteligência de uma pessoa numa certa cultura é ver o vocabulário da pessoa. A pessoa inteligente, ela tem que acumular um vocabulário e usar as palavras le mot juste, né? Como diz o francês, as palavras precisas e corretas no lugar certo, né? O Jorge escrevendo é uma maravilha, por exemplo, porque ele tem essa, com a habilidade matemática dele, ele faz uma escrita matemática. A professora que me antecedeu, a Carol, eu acho, ela pontuou bem, né, que a língua é uma matemática, na realidade é uma lógica, né? A língua é uma lógica. E aí, uma das coisas mais difíceis do aluno dominar na língua, além da interpretação e da compreensão do significado, né, da leitura propriamente dita, que certamente é uma lógica, é extrair do texto, da sintaxe do texto, a sua lógica, o seu conteúdo, a sua semântica, extrair de uma sintaxe, uma semântica, isso é uma operação lógica. Mas na própria gramática, na sintaxe, uma das coisas mais difíceis é pontuar. Né? E como diz o ditado, a vírgula não foi feita para humilhar ninguém. Mas o fato é que humilha. Porque as pessoas, e tem até professor que diz, não, aquela vírgula é porque você está vendo, a oração está muito grande, aí você precisa respirar, aí você bota uma vírgula que é para o cara respirar, pegar um fôlegozinho, né, aí continua, né? Bom, na realidade, a vírgula se você estudasse um pouquinho de lógica, você vê que a vírgula está ali, a pontuação está ali para organizar os blocos lógicos que fazem um parágrafo, né, que compõem o parágrafo, organizar unidades de declaração, de afirmação, que juntas fazem o parágrafo. E a pontuação está ali para indicar precisamente para o leitor, né, como é que você deve organizar os blocos, ler o bloco. Então, se você souber escrever expressões matemáticas, uma coisa que todo mundo detesta, né, mas você saberia aprender português. Aí o cara diz, não, se for para esse preço, eu prefiro aprender português direto mesmo. Se tiver que aprender expressão algébrica, aquelas coisas do Jorge, para poder aprender português, eu vou logo para o português direto. Mas em lógica a álgebra é um meio caminho até a lógica. A lógica é ainda maior. Quero falar um pouco de lógica, porque uma das decisões que nós tivemos que tomar foi quanto a se incluía ou não a lógica nesse momento. E a decisão foi incluir. Eu sou professor de lógica, a minha especialidade, foi descrita aí umas coisas, mas quer dizer, de fato, a minha especialidade é lógica, matemática e tal. Agora, veja bem, o professor Ig falou na questão da abstração, e como é difícil a abstração, e que você não pode pegar crianças estão no operacional concreto, né, conforme a classificação do Piaget, que apesar das teses não inativistas do Piaget, muitas tenham caído, né, e hoje há quase um consenso de que a inteligência é em grande parte inata, né, inclusive genética, porque é assim mesmo, o mundo não é justo, né? Aí nascem uns mais inteligentes, outros menos inteligentes, assim como nascem uns mais bonitos, outros mais feios. O mundo é um poço de injustiça, né? Quem acha que o mundo vai ser justo não entende nada ainda da vida, não viveu o suficiente. O mundo é muito injusto, então o mundo faz isso, produz umas pessoas mais inteligentes, ou também, às vezes é só uma calosidadezinha que você tem no córtex frontal, que pronto, já deixa você, né, um gênio na matemática. Era só aquele negóciozinho, né, que podia ser, que você podia não ter ou não ter, mas aí você teve e tal. Bom, assim é a vida. Eu sei que a maioria dos professores que estão assistindo vão me linchar por ter ideias desse tipo, porque as pessoas gostam de achar que não, que todo mundo vem como uma tábua rasa, tudo é igual e deve ser tratado igualmente, tudo vai se desenvolver igualmente, etc. Infelizmente, meus amigos, não é assim. Assim como nasce bonito, nasce feio,
nasce mais atlético, menos atlético, nasce... Assim é em tudo, a genética é uma roleta desgraçada, né? E faz essas coisas. Mas, enfim, o fato é que a inteligência pode ser desenvolvida, e é desenvolvida, né? Felizmente, a educação é um instrumento de desenvolver a inteligência, ou de castrá-la. E aí é uma grande coisa. Às vezes a criança é inteligente até ter sido exposta à educação na sala de aula, né? Sobretudo alguns modelos anteriores de educação. E é preciso ter muito cuidado, que você pode até fazer uma troca que é muito ruim para o aluno. Trocar um pouco da inteligência, da criatividade e da imaginação dele por mais informação e conhecimento. Essa troca é péssima. Se alguém lhe oferecer essa troca, não aceite. Porque imaginação, inteligência, pensamento, criatividade são pérolas. São pérolas. Não troque por uma... Não troque uma mão cheia de pérolas por sacas e sacas de conhecimento. Não faça essa troca, porque com as pérolas você pode ter muito mais daquilo quando quiser e quando dirigir. Então, não troque. Mas, às vezes, o processo educacional pode provocar essa troca. Eu quero agora abrir um capítulo especial para ter uma conversa sobre lógica. Veja bem, a lógica é uma disciplina, a lógica matemática, como nós conhecemos hoje, a lógica matemática formal, ela é uma disciplina que foi criada no final do século XIX. Olha aí, eu matusalêmico aqui, já falando, já estou me referindo às coisas por séculos, né? Foi criada no século XIX. É curioso que até mesmo e a lógica, esse desenvolvimento da lógica, embora tenha começado tratando de problemas absolutamente inúteis, absolutamente sem aplicação prática, problemas sobre teoria dos números, sobre a natureza dos números, da aritmética, sobre a teoria dos números, ela tenha nascido daí, ela tornou-se a semente que gerou a computação, a própria ideia e a própria ciência da computação, que hoje é a tecnologia mais importante e útil que o mundo tem. Essa história, por si só, ela já vale uma narrativa de como é que você, no final do século XIX, com um cara chamado Frege, por um lado, e outro cara chamado Cantor, por outro, e um inglês chamado Bertrand Russell, que gostava de estragar a brincadeira de ambos, né? Enfim, como é que um negócio nesses caras, com um matemático chamado Hilbert, etc., que discutia os fundamentos da aritmética, os fundamentos da noção de contar, da noção de número, etc., isso que interessa a quem? A ninguém. Isso serve para quê? Para nada. E serve para pensar. Serve para nada e serve para pensar. Para pensar é muito bom. Para pensar, tá aí, pense numa questão e num problema. O Jorge gosta também, né, Jorge? É minha área, é meu campo, mas eu converso com o Jorge, ele sabe tudo sobre isso. Porque é muito bom para pensar, não, Jorge? Quando a gente está numa tarde de domingo sem fazer nada, cara, é bom demais. Você toma uma cervejinha e começa a pensar nessas coisas, né? É isso que o pessoal queria. O pessoal queria pensar, né? Mas, né, desse pensamento, dessas questões lá, como eu disse, nasce a ideia, aparece a importância da ideia de computar, e aí todos os matemáticos se debruçam sobre a questão o que quer dizer computar, o que quer dizer uma coisa poder ser resolvida por um processo puramente mecânico. Na realidade, eu vou contar um pouquinho essa história só para dar um sabor. Na realidade, o Hilbert, né, que tomou a frente de estudar e tentar liderar os matemáticos para relançar os fundamentos da matemática. Por quê? Eu não vou contar a história toda, mas tem que dar alguns porquês. Por quê? Porque o Cantor tinha criado a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos era a coisa mais linda que existia. Você podia imergir toda a matemática na teoria dos conjuntos, você podia fazer toda a matemática a partir da teoria dos conjuntos, do Cantor. Os caras denominaram o paraíso de Cantor, aquilo que o Cantor criou. Aí veio um estraga-prazer, uma serpente, né, chamada Bertrand Russell,
que encontrou um paradoxo, uma contradição, que a partir de axiomas, cada um por si, absolutamente evidentes. Aí essa própria noção de axioma evidente, que é uma noção que vem de Aristóteles, os axiomas são coisas evidentes, não carecem de prova, essa noção ficou abalada para sempre. Porque você pega uma dúzia de axiomas, cada um evidente, indiscutível, óbvio, junta tudo e dá uma contradição. Ou seja, há uma inconsistência naquele conjunto, alguma coisa não é tão óbvia assim quanto você pensava que fosse. E isso abalou a confiança dos matemáticos, e aí o Hilbert foi lançar, né, o que seria uma matemática segura. E a matemática segura, ele lançou a escola chamada formalismo, a matemática segura seria uma matemática onde você tivesse as teorias totalmente axiomatizadas numa linguagem da lógica. E que lógica é essa? É uma linguagem que o Frege, o outro alemão, o Frege, Gottlob Frege, havia inventado e que ele chamava ideografia. É uma linguagem simbólica para expressar o pensamento. E, portanto, é um novo tipo de matemática completamente diferente de tudo que se tinha chamado matemática até então. É uma matemática que não se faz com números, se faz com símbolos. Então, né, o Frege introduz essa matemática. Aí o Hilbert junta a teoria dos conjuntos com a matemática, e esse problema com a lógica do Frege, diz uma teoria matemática segura, porque agora nós estamos todos inseguros, porque acharam um problema, e fazendo um paralelo com computação, né, Bento? Isso é como quando a gente testa um programa, se a gente acha um erro, a gente vai atrás e corrige. Mas o problema é que pode ter outros. Então, na realidade, o próprio Russell corrigiu a axiomática para não ter o paradoxo dele. Mas pode ter outros. Quem garante que não tem outros? Um programa é isso. Você nunca sabe qual é o último erro do programa. O erro que você achou, ninguém lhe assegura que seja o último. Você pode achar um novo, pode ainda conter outros erros. Então, é sempre problemático. A matemática estava exatamente sobre essa situação e o Hilbert diz, ela tem que ser formalizada e suas provas e todos os teoremas que você provar, essa prova tem que ser feita de forma finitária. Ele introduziu esse conceito. O que quer dizer finitária? Quer dizer que você deve fazer em passos lógicos tão diminutos que cada passo desse seja regido por uma regra muito precisa e bem estabelecida, de uma forma tal que até a pessoa mais burra possível acompanhe. O Hilbert nunca usou essa formulação, mas eu estou usando. O que ele queria dizer, mas estou traduzindo ele, o que ele queria dizer é isso. Por quê? Porque quando você exibe uma prova, diz, olha, daqui, e todo mundo tem essa experiência, pega um livro, aí vem aqui uma expressão e diz, como se vê facilmente, daqui se obtém isso. Aí o cara dá um pulo para outra expressão que você passa 3 dias tentando entender como é que ele pulou de um negócio para o outro. E o Hilbert diz, não. A prova ela tem que ser que a cada passo, mesmo o indivíduo mais estúpido. E aí o problema dos matemáticos da época foi tentar descobrir o que é esse indivíduo mais estúpido que o Hilbert fala. E aí esse que o Hilbert chama de o processo deve ser finitário. E outros disseram, bom, o indivíduo mais estúpido é se for um mecanismo, se for uma máquina, é a coisa mais estúpida que a gente consegue imaginar. Aí algumas pessoas inventaram o termo computação. Olha, deve ser computável, deve ser computacional. Até um computador, ou seja, até uma máquina estúpida, deve ser capaz de acompanhar, de verificar que a regra foi aplicada direito e que a conclusão se segue. E aí ficaram atrás de saber o que era isso, né? E levou 30 anos, porque essa discussão era da virada do século e foi só na década de 30, está vendo eu decadente aqui, já localizando as décadas, na década de 30 é que um camarada chamado Alan Turing, pela primeira vez, deu uma definição matemática formal do que é ser computável, indicar que tem coisas que não são computáveis, tem coisas que são computáveis, tem coisas que não são computáveis, indicar claramente qual era a divisão, quais eram as coisas que eram computáveis, quais não eram computáveis. Então o Turing resolveu isso, e aí foi o começo, né, da nossa ciência da computação, foi o começo lógico. Claro que por um outro caminho, as pessoas estavam fazendo as máquinas, os transistores, depois os semicondutores, depois os chips, etc. Claro que estava havendo todo um desenvolvimento que há e que continua havendo e que corre paralelo,
né, da engenharia das máquinas, né, da computing machinery, né, do maquinário computacional, estava sendo desenvolvido. Mas a lógica computacional, o pensamento computacional, já que nós estamos falando disso aqui nessa nossa trajetória formativa, ele nasceu aí, né? A ideia da computacionalidade vem na lógica. E aí tem realmente esse dilema. Primeiro, uma constatação. É triste de ver que as matemáticas das engenharias ainda hoje, e tudo bem, eu entendo que essa matemática é importante, é o que nós, quer dizer, o que os lógicos chamam de matemática barroca. Ou seja, o Jorge detesta isso, a gente fala isso, ele acha que a gente está esculhambando os cálculos, essas coisas. Mas, enfim, aquelas coisas, cálculo diferencial integral e tal, é uma matemática barroca, que você vai e faz as contas que o pessoal levou anos e anos desenvolvendo, é uma matemática muito bonita e tal. Mas a lógica a gente chama de matemática clássica, porque dá para comparar até os estilos. Na lógica não tem o barroquismo das integrais, das contas, etc. Na lógica são blocos. A lógica é uma matemática discreta, são blocos de armar, e você constrói edifícios clássicos, se for usando a lógica, porque você junta determinadas colunas e tipo de colunatos de arremate e tal, já pré-existentes nos diversos estilos, etc, 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 né? Não sai botando tudo que quer, do jeito que quer, e desenvolvendo. Então, essa matemática clássica, pasmem, não chegou ainda nem no ensino superior nosso. Quer dizer, você vai no currículo de engenharia, às vezes os caras vão tomar essa matéria de lógica, eu tive alguns alunos assim, na computação, porque na computação nós temos. Mas mesmo na computação ainda se ensina cálculo 1, 2, 3 e 4, etc. E a matemática predominante ainda não é lógica. Eu ensinei muitos anos, 50 anos, lógica na computação. E uma vez fiz um trabalho, numa década aí dessas, na década de 80 eu fiz um trabalho na Sociedade Brasileira de Computação, em todo o país, fiz um levantamento para tentar, para responder a seguinte pergunta: qual a matemática da computação? Quer dizer, na ciência da computação, que matemática nós deveríamos ensinar? Que matemáticas elas são importantes para construir a formação da pessoa que será não apenas um operador de pacotes, nem apenas um programador, mas realmente um cientista da computação, alguém que entende os fundamentos da computação, entende o fundamento dos programas, etc. Mas, certamente, a cidadania de hoje, o pensamento de hoje, exige uma formação lógica que nós deveríamos dar o mais cedo possível. Claro, há um problema, que o IG, a gente podia ter uma discussão, eu e o IG, talvez por horas, que é o seguinte: a matemática é abstrata. A matemática já é uma abstração, né? Então, a matemática, por exemplo, frequentemente é uma abstração de um processo físico. Você pega o movimento do corpo e tal, aplica umas fórmulas newtonianas, e com a matemática você obtém um modelo abstrato daquele movimento concreto de uma bolinha de bilhar batendo na outra. Então, você mostrar para a criança a bolinha batendo na outra e tal, a criança vai aprendendo bem. Agora, você dá a abstração que está por trás do movimento das bolas, e você diz: meu filho, esqueça a bola, e também a cor não interessa. Mas a cor é tudo, porque se eu derrubar a bola branca, eu morro. Não, mas aqui é mecânica newtoniana, a cor, não interessa, esqueça a cor, esqueça o tamanho. Como esqueça o tamanho da bola? Se a bola for grandona, eu acerto todo, se for pequenininha, eu erro. Não, esqueça o tamanho da bola, esqueça tudo. E vamos aqui, é um ponto de massa, e aqui vamos... Então, é uma abstração, né? É difícil colocar com a criança. Agora, veja, a matemática é uma abstração. A lógica é a matemática da matemática. A lógica é a matemática do pensamento. Portanto, a lógica é uma biabstração. A lógica é uma abstração de segunda ordem. Então, é um desafio, porque a lógica é uma abstração de segunda ordem. A lógica é a matemática do pensamento. Deveria ser ensinada? Sim. Quando? Apesar dela ser uma abstração de segunda ordem, algumas coisas podem ser tornadas um tanto concretas. Pode ser tornada, por exemplo, a lógica tem uma isonomia
em vários aspectos da lógica, com a teoria dos conjuntos. E os conjuntos, os professores estão acostumados já, né? O professor pode fazer rodinhas no chão e botar bolas de gude, né? Bilas, né? Dentro, e o aluno vê quantos elementos tem, juntar uma rodinha com a outra para ver a união, para ver quais os que estão em duas rodas ao mesmo tempo. Você pode tornar concreto isso. E a lógica tem uma isonomia com isso, e você pode ir introduzindo certos princípios lógicos, mesmo aplicando métodos concretos. E outra observação, e programação. A programação já representa uma outra qualidade de pensamento, de raciocínio, que se fundamenta na lógica, mas não é lógica, difere da lógica. Porque a lógica é um pensamento relacional, é um pensamento descritivo. A lógica ela serve para você, de forma correta, estabelecer as relações entre as coisas, para entender a estrutura, como as coisas se estruturam e se conectam, mesmo que essas coisas sejam relações causais e dinâmicas. Mas a lógica em si, ela é uma foto. A lógica em si, né, ela é relacional. Ao passo que o pensamento algorítmico, ele é procedimental, ele descreve um procedimento. Se a gente for pegar os conceitos matemáticos, a lógica é relacional. O algoritmo é funcional. O algoritmo constrói uma função, constrói um mapeamento de uma entrada numa saída. Então, é um tipo de raciocínio, algo diferente também da lógica. Mas é muito mais concreto. Por quê? E pode ser ensinado à criança. Porque o algoritmo, o pensamento algoritmo, se assemelha muito a receitas. A uma receita que você estabelece para que alguém siga. Então, é possível tornar... Claro que eu não tenho a competência, nem a ciência, nem a instrução, né? Tenho a ignorância bastante para não saber exatamente em que ponto a criança seria capaz de assimilar isso e tal, mas está cheio de construtivistas e cognitivistas aí para poder responder essa questão. Mas formular e obedecer receitas já não é uma coisa... As crianças fazem isso, brincam com isso, brincam de trocar receita, enquanto faz receita de bolo, fazer bolo de areia, com não sei o quê, ninguém come, ou fazer comida de verdade mesmo, etc. Enfim, né? Fazer receitas, determinar conjunto de instruções, procedimentos, etc., não é tão abstrato assim, pode ser ensinado. A minha conclusão, a conclusão dessa reflexão, que, como eu disse, depois eu ainda pego o Jorge na virada e boto ele numa roubada dessa, que eu estou fazendo aqui, é o seguinte: é imprescindível fundamental é mesmo, né, plagiando Tom Jobim, fundamental mesmo é o pensamento. É preciso construir o pensamento. E o pensamento é o quê? O pensamento é uma faculdade humana que toma várias e múltiplas formas. E a grande importância, a diferença, toda a dignidade do ser humano vem do seu pensamento. É aquilo que dá ao ser humano o acesso a determinadas dimensões da realidade, né, que, por exemplo, está negada aos computadores e está negada a seres inferiores desse tipo, seres mecânicos e máquinas. Pelo menos até onde eu sei, né, está proibido. Segunda-feira nós vamos discutir isso, né, Jorge, no nosso círculo da ignorância, mas até onde eu sei está proibido para máquinas e computadores. Pois é, constitui a dignidade humana, mas o pensamento tem muitas expressões e muitas formas, né? E você não é obrigado, a gente não nasce com todos os caminhos do pensamento e todas as formas, mas elas têm sido desenvolvidas pela humanidade e outras ainda serão. Mas essas que já foram desenvolvidas há mais de um século, né? Essas, por favor, elas precisam entrar na educação, e na educação das crianças, no nível mesmo fundamental da educação, tão lógico seja possível, mas pensamento lógico,
que acho que não é realmente por kindergarten, por jardim de infância, mas, enfim, mas pensamento lógico, pensamento algorítmico, eles têm que entrar o mais cedo possível na educação. Nós estamos agora fazendo um esforço muito elogiável e com o qual eu tenho muita vibração, que é isso de introduzir no ensino médio. Estamos introduzindo essas coisas, ainda não introduzido, mas acho tardio, e volto a repetir, acho que também será um experimento, mas é assim mesmo que a gente progride. E o que eu acho aconselhável realmente retroceder até o momento certo, porque nós estamos, ninguém tem a dúvida, nós estamos hoje já vivendo, e gradativamente, e será cada vez mais, nós estamos vivendo no mundo algorítmico, no mundo dos algoritmos. E como é que a gente vai viver no mundo dos algoritmos se a gente nem sabe nem que diabo é algoritmo? E se a gente não tem a competência de raciocinar algoritmicamente? Nós não temos a competência de raciocinar algoritmicamente e, portanto, entender as potências e as limitações dessa forma de raciocínio. E, portanto, né, é uma palavra dupla, uma palavra de estímulo e congratulação por essa experiência que estamos agora introduzindo no sistema educacional do Ceará. Temos muita esperança, vamos aprender muito com essa experiência para poder aperfeiçoá-la, e é também apenas um primeiro passo, uma tomada de posição na direção de levar esse tipo de educação, essa inclusão do pensamento computacional, essa inclusão do pensamento lógico, do pensamento computacional, para o ensino público de uma maneira geral, para a população de uma maneira geral. Eu queria ver os adolescentes fazendo debates ilógicos. É impressionante como os nossos políticos, como o Sérgio Moro, os caras não sabem nada de lógica. Eles dizem frases que são sacrilégios lógicos. Eles dizem frases que são sacrilégios lógicos, né? É impressionante. As pessoas não têm, né, a competência lógica que as crianças podem ter, né, desde uma idade mais jovem. Bom, muito obrigado. Reforço aqui as desculpas, né, pela minha falta de competência no tema, mas, todavia, cumprimento a todos e agradeço imensamente aos que tiveram a paciência de ficar aqui ouvindo até o fim. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Mas assim, eu te pego na esquina. Isso, obrigado a você. Eu sei que eu coloquei em apuros, mas, obviamente, não é apuro nenhum. De fato, como sempre, é uma aula não só magna, mas magistral. A gente agradece muitíssimo. A professora Gardênia está aqui conosco também na sala. Dizer que tem aqui muitíssimas manifestações, Tarcísio, da amplitude que você trouxe aqui para nós, da Grécia Antiga, passando pelos primórdios da computação até chegar às escolas. Esse itinerário todo que o Tarcísio demonstra, aqui, professores, e mais uma vez eu me endereço, Tarcísio, a todos os cursistas da especialização que estão aqui conosco. Como eu disse, esse é o momento de abertura. A Gardênia está aqui também representando a coordenação geral desse programa, né, que é integrado, o UFC e SEDUC. Então, assim... Oi, Gardênia. Prazer em ver. Sim, igualmente, professor. Bom dia. Esse passeio, pessoal, é para que vocês tenham dimensão da trajetória intelectual imensa que representa a gente chegar hoje às escolas públicas. E o Tarcísio conecta, né, os nossos alunos que, no fim das contas, serão os beneficiários com dois caminhos aí. O caminho de toda essa tradição milenar e, certamente, o caminho do futuro que já está aí à porta, já chegou. Definitivamente não tem retorno. Então, essa epopeia aí, que a gente começa com uma jangadinha, né, a cruzar esse oceano, mas essa epopeia tem dois ventos a favor, tá? Toda essa tradição acumulada, que o Tarcísio demonstra aqui com maestria, né, uma aula, sempre que eu escuto, vou rememorando aqui os grandes passos da humanidade, em uma hora ele conseguiu fazer isso,
E também o que está aí de desafio, né? Os mundos do trabalho, aquilo tudo que Carol e Ig colocaram no painel. Então, acho que o painel e a aula magna se complementam. E aí, Tarcísio, a gente agradece muitíssimo. Queria passar aqui a palavra a realmente quem está conduzindo esse processo, né, com muita precisão. Em nome deles, aqui, também agradecer mais uma vez a todos da UFC e da SEDUC que têm tornado isso possível. O professor Bento, seu primo, acabei de descobrir. E aí, primo? E a professora Gardênia, né, a quem eu não consigo exaurir aqui os agradecimentos, Gardênia, por toda a abertura que você nos trouxe aí à frente das MTIs à época, né, uma brilhante gestora pública, que agora está aqui conosco, representando também o gabinete da SEDUC nesse momento. Obrigado a ambos, obrigado mais uma vez, Tarcísio. Bento, Gardênia, a palavra de vocês, agradecer ao Tarcísio mais uma vez. Gardênia, por favor, vá primeiro. Obrigada, professores, pelas palavras, mas principalmente pela parceria, né? Eu acho que essa junção essa união entre a educação básica e superior, né, ela é um marco, né, na educação do Ceará. Eu acho que poucos estados fazem isso hoje no Brasil e não sei no mundo, e que esse seja o primeiro de alguns projetos que a gente faça essa troca, que é tão valiosa, principalmente para os nossos alunos. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada, professor Tarcísio, pela palestra, aula magna, não poderia ser outra pessoa para estar nesse momento aqui com a gente, viu? Obrigada, bom dia para vocês. Bom, eu rapidamente, né, queria agradecer aí o meu primo, Tarcísio, né, o nosso Cavalcante, que é da mesma família, né, e a gente sempre aprende muito com essas palestras do Tarcísio, essas coisas de lógica e filosofia, muito legal, e eu acho que tem tudo a ver com pensamento computacional, como você falou, pensar, né, que é uma ideia que a gente quer fazer o pensamento, né, e é muito legal, os alunos aqui da especialização estão acompanhando, e eles com certeza aprenderam mais um pouco, nós sempre aprendemos mais, e é um prazer, e como a Gardênia falou, é simbólico e importantíssimo você estar abrindo, né, porque você é um cara que entende demais de lógica e filosofia, e tem tudo a ver com pensar, né, e é um entusiasta também desses movimentos. Então é muito bom, é excelente. Muito obrigado a todos. Gardênia. Bom, obrigado, gente. primo. Bom, gente, com essa aula magna, a gente encerra o primeiro momento do nosso evento, tá? No chat do YouTube, a gente vai colocar a frequência, mais uma vez, para quem ainda não assinou, tanto os alunos de especialização, como o pessoal das escolas, os tutores, e às 14 horas, né, a gente vai dar um intervalinho agora de almoço, às 14 a gente retoma com a escutativa das escolas, uma avaliação, um olhar do projeto para a educação básica, tá? Então, vamos ter diretores, alunos, professores com seus depoimentos e também uma troca de experiências. Muito obrigada pela manhã com vocês e já já. Gardênia, se me permite só que o Tarcísio faça os comentários finais e que se dirigindo mais uma vez aos professores, em nome dos professores todos, citar aqui a Meire, que acompanhou toda a manhã, representa aqui a COGEN, na SEDUC, divisão que trata do currículo, importantíssima a participação dela, em nome dela saudar mais uma vez a todos da SEDUC, das escolas de tempo integral e demais escolas que compõem esse grande cenário aqui de hoje. Tarcísio, por favor, acho que devolvendo a palavra a você para comentários finais. Bom, pessoal, minhas palavras são de agradecimento, como eu disse, e professores que estão na audiência, espero ter sido de alguma utilidade, espero, como naquele desafio que consiste na própria educação, espero que tenha provocado, seria o que me deixaria mais feliz se esse momento tivesse provocado em vocês, desafiado e mexido a pensar, né, e a refletirmos e aprofundar nessas questões. Como eu disse, acho que toda a beleza disso que nós estamos fazendo estar abrindo para os professores que vão estar à frente e para os alunos, consequentemente, toda uma nova via, né, um Champs-Élysées de possibilidades de pensamento para a gente exercitar e percorrer. Eu acho que essas coisas bacanas que foram feitas ao longo da história da humanidade, né, cada coisa dessa que tornou-se muito importante é porque abriu uma via nova, e eu acho que essa via, como eu disse, aberta no final do século passado, a gente precisa trazê-la para cá
e arranjar uma conexão, né, fazer um link, uma conexão para colocarmos a nossa população nessa via de pensamento também, né? A gente enriquecer a nossa vida intelectual, cognitiva. Se ajudei de alguma forma para isso, nem que seja para o cara pensar, para discordar de tudo que eu falei. Aliás, esse seria uma coisa bacana, se alguém quiser me contrariar do começo ao fim, eu adoraria se trouxer bons argumentos. Muito obrigado. Muito bom, Tarcísio. Com certeza a gente vai ver um bocado de TCCs daqui a 18 meses inspirados por sua fala. Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Bom. Magistral. Gardênia, por favor. Desculpa. Pois, gente, mais uma vez, obrigada, tá? E voltamos às 14 horas nesse mesmo link no canal do YouTube. Até já. Bom almoço para todos. Um abraço.